Então, pela misericórdia de Guru Gauranga, estamos retomando a leitura do Shri Brihad Bhagavatamrita, segundo canto, primeira parte, que por alguma providência divina, o segundo canto foi disponibilizado em língua inglesa antes do primeiro canto. Então, vamos recitar aqui o verso que Srila Sanatana Goswami Pad compõe como Mangalacharan, né? Então o segundo canto se chama Shri Goloka Mahatmyam. Mahatmyam são as glórias, né? Por exemplo, você tem o livro também chamado Shri Navadvipa Mahatmyam, Shri Braja Mandala Mahatmyam. Então você tem Shri Goloka Mahatmyam, que são as glórias de Shri Goloka. Então Srila Sanatana Goswami faz uma muito simples, uma oração muito simples: Namaha Krishnaya Bhagavate Shri Radhika Ramanaya. Radhika Ramana. Abandonando qualquer atitude de eu e meu, ou qualquer conceito de eu e meu, eu presto reverências diante de Shri Krishna, o tão atraente reservatório de prazer e o reservatório de opulência ilimitada, que traz deleite a Shrimati Radhika. Por isso ele é chamado Radhika Ramana, ou Radha Ramana, que ele traz deleite a Shrimati Radhika. Então Srila Sanatana Goswami presta reverências a Radha Krishna, que são a vida e alma de Goloka Vrindavana. E depois no primeiro capítulo, que se chama Vairagyam, antes dele começar o seu comentário chamado Digdarshinitika, ele faz o Mangalacharan. Shri Chaitanya Devaya Tasmai Bhagavate Namaha Yadrupa Manim Ashitya Chitram Nrityati Ayam Jadaha. Ele está prestando reverências ao Supremo Senhor Shri Chaitanya Deva. Então, Shrimati Chaitanya Devaya, né? Mahaprabhu é o Senhor Supremo. E ele faz Tasmai Bhagavate Namaha, ele presta reverências. E ele diz Yadrupa Mani Ashitya, quando eu me refugio na joia de sua rupa. Rupa Mani, joia. Quando eu me refugio na joia de sua rupa, que nesse caso significa tanto a bela forma transcendental de Mahaprabhu quanto Srila Rupa Goswami. Ou quando alguém se refugia na joia de sua rupa, mesmo sendo essa pessoa obtusa, como eu, Sanatana Goswami humildemente diz, mesmo ela pode dançar maravilhosamente no palco da narração desta obra. Então, a gente hoje vai começar fazendo uma recapitulação de algumas questões fundamentais sobre o Shri Brihad Bhagavatamrita. Esse segundo canto, Shri Goloka Mahatmyam, ele contém uma história que é diferente da história do primeiro canto. No primeiro canto, que se chama Shri Bhagavat Kripa Sara Nirdharana Khanda. Shri Bhagavat Kripa, o que significa? Bhagavat tem a ver com Bhagavan, né? Então, Shri Bhagavat Kripa, a misericórdia de Bhagavan, a misericórdia do Senhor Supremo. Sara Nirdharana Khanda. Sara significa essência, né? Como a gente cantou agora há pouco, Avatara Sara, que Shri Chaitanya Mahaprabhu é avatar, ele é a essência de todos os avatares. Então, Shri Bhagavat Kripa Sara Nirdharana Khanda. Khanda é a parte da obra, é uma seção da obra. Então, o primeiro Khanda, ou o primeiro canto da obra, vai
apurar ou vai verificar, determinar a essência sara da misericórdia do Senhor Supremo. E o segundo canto chama-se Shri Goloka Mahatmya Nirupana Kanda. O nome completo, Shri Goloka Mahatmya Nirupana Kanda. Ou seja, é o canto da obra que apura, que verifica as glórias de Shri Goloka. E o segundo canto, ele tem 4 capítulos. Não, perdão, a primeira parte do segundo canto, que é esse volume que a gente tem aqui em mãos. Ele tem 4 capítulos, mas ele inteiro se compõe de 7 capítulos. Então acredito que em breve vai sair o segundo volume do segundo canto. E os 4 capítulos são Vairagya, Gyan, Bhajana e Vaikuntha. Guardou? Então o primeiro chama-se Vairagya, o segundo chama-se Jnana, o terceiro chama-se Bhajana, e o quarto chama-se Vaikuntha. A gente estava lendo o capítulo, que é um capítulo muito grande, chamado Jnana. Então aqui Srila Gurudeva explica, dá um resumo do que o segundo canto aborda, quais são os temas do segundo canto. Srila Sanatana Goswami, ele examina todas as manifestações e encarnações da Suprema Personalidade de Deus, começando com Shri Shalagram Bhagavan e terminando com Shri Nanda Nandana, o amado filho de Shri Nanda Maharaj. Então, como é que ele faz esse exame, como é que ele analisa essas diferentes manifestações de Shri Brajendanandana Shyama Sundar? Ele faz com que o Brahmana de Pragjotishapura ou depois Shri Gopakumar viajem em peregrinação por diferentes lugares sagrados onde diferentes manifestações de Krishna são as deidades que predominam. Então o volume agora começa com a história de Gopakumar. Gopakumar recebe o Gopal Mantra de seu Gurudeva. E pela influência deste Gopal Mantra, é possível que ele viaje para todas as moradas. Então essas moradas são as moradas de diferentes manifestações de Krishna. Tanto em Bhumidham, no planeta Terra, quanto depois nos países celestiais, nos planetas dos renunciados, que estão acima dos sistemas planetários celestiais, até ele chegar a Vaikuntha, e depois ele vai para Ayodhya, Mathura, Dwarka, e finalmente ele vai chegar em Goloka Vrindavan. Então ele consegue viajar para todas essas moradas sem restrição, só pelo fato dele cantar o Gopal Mantra e ele desejar estar em outro lugar, ele é automaticamente, misticamente transposto para o outro lugar. Então, primeiro, ele tem darshan das manifestações de Bhagavan que aparecem no reino terrestre, ou Bhumandala, tais como Shri Shalagram Bhagavan, Shalagram Shila, uma manifestação de Vishnu que se manifesta em Bhumandala, nasce na foz é a nascente, na nascente de um rio sagrado. A manifestação da deidade do Senhor. Então agora ele vai descrever qual é o darshan, de que manifestações Gopakumar tem, né? Ou seja, que manifestações ele tem o darshan. Falei a mesma coisa. Então primeiro Shalagram Bhagavan, depois a manifestação da deidade do Senhor, que é adorada no palácio de um determinado rei, e depois a antiga deidade de Shri Jagannath Deva, que Gopakumar visita Jagannath Puri também. E ele sequencialmente descreve as glórias progressivamente maiores dessas deidades. Então isso é outra coisa interessante, ele vai demonstrando como Krishna se manifesta com um percentual de glórias
do menor para o maior, à medida que Gopakumar vai visitando esses lugares sagrados. Então isso se chama Parikrama. Né? No Parikrama existe uma ordem de visita que tem um motivo esotérico profundo. Né? Da mesma forma Gopakumar. Então, pela influência do cantar de seu mantra, ele chega aos planetas de Swarga. Né? Agora ele estava visitando as deidades, tem um darshan das deidades que se manifestam em Bhumandala, nesse planeta intermediário. Depois, pela influência do seu mantra, ele é elevado a Swarga. E depois Swarga, planetas celestiais, Mahaloka, Janaloka, Tapaloka e Satyaloka, onde um a um ele tem a visão divina das manifestações adoráveis do Senhor que se manifestam nessas moradas. Deste modo, ele também experimenta as excelências transcendentais de cada uma dessas deidades na devida sucessão. Contudo, Gopakumar não experimenta felicidade completa nesses lugares. Então, um dos motivos da obra, um dos inúmeros motivos para Srila Sanatana Goswami para descrever essa obra, é para explicar para o seu afortunado leitor, para o afortunado ouvinte do Sri Brihad Bhagavatamrita, o motivo pelo qual Shri Gopakumar, apesar de estar tendo darshan de diferentes manifestações de Krishna, ele não sente felicidade completa. Você sabe por quê? O motivo é muito simples, que ele vai ser, claro, elaborado extensivamente. Mas qual seria o motivo? Para Gopakumar não se sentir feliz diante, ele se sente feliz e ele percebe a excelência daquela determinada manifestação de Krishna, mas ele não se sente inteiramente feliz. Why not? Porque ele recebe de seu Gurudeva, que é a própria Durga Devi. Ele não recebe, perdão, quem recebe de Durga Devi o Gopal Mantra é o Brahmana de Pragjotishapura, que se torna discípulo, Shiksha discípulo de Gopakumar. Mas Gopakumar recebe o Gopal Mantra de Jayanta, né? Que também tem uma explicação muito linda sobre o aparecimento de Jayanta para Gopakumar. Então, porque ele recebe o Gopal Mantra de um devoto puro, né, de uma personalidade elevadíssima, ele recebe também o potencial para ter darshan da deidade do mantra. E no caso dele, a deidade do mantra é Madan Gopal Jiva, né? Esse lindíssimo vaqueirinho de Vrindavana. Então esse é simplesmente o motivo pelo qual, quando ele tem darshan de Shalagram Shila, quando ele tem darshan de Narayana, ele não sente felicidade completa. Então ele vive sempre um conflito, cantando com disciplina, com regularidade, 3 vezes ao dia o seu Gopal Mantra. Ele tem darshan de Madan Gopal. E ele fica sempre, onde quer que ele vá, onde quer que ele tenha darshan das outras manifestações de Madan Gopal, ele fica procurando naquelas manifestações de Krishna o seu Madan Gopal. E ele não sente completude, né? Então esse Brihad Bhagavatamrita, que se manifesta no coração de Sanatana Goswami Pada pela misericórdia de Mahaprabhu, é uma obra Gaudiya Vaishnava de extrema importância, porque ela vai explicar para a gente, por meio dessa obra, que Srila Sanatana Goswami não apenas compõe em sânscrito, mas ele também pessoalmente faz os comentários a cada verso. Então nessa obra transcendental ele vai, aí aqui Gurudeva continua explicando. Depois disso ele tem darshan das manifestações de Bhagavan presentes nas 8 coberturas do universo. Ainda não chegou em Vaikuntha. Ele vai passar pelas 8 coberturas do universo. Quais são as 8 coberturas do universo? Que formam a calota do universo. Bhumirapo Nalo Vayo, esse versinho da Gita, em que Krishna descreve quais são esses 8 elementos. Terra, fogo, água, ar, éter, 5. Depois, mana, buddhi e ahankara, mente, inteligência e falso ego. Então,
para cada uma dessas coberturas também existe uma deidade que predomina, uma manifestação divina que predomina. Então ele consegue atravessar, que é um momento crucial, no caminho da diva, que está se aproximando da transcendência, de fato. E aí ele chega em Mukti Loka, a morada da liberação. Ok, tá, hoje eu não esqueci não, mas você pode sempre me lembrar que minha memória está cada vez mais... Então ele chega na morada da liberação, e lá ele tem, em Mukti Loka, ele tem o darshan de Brahma Jyoti, da refulgência da forma transcendental de Krishna. Mas mesmo assim, ele não sente satisfação completa. Depois disso, de acordo com os princípios reguladores, ele pratica Sankirtan, de santo nome. Por isso que ontem nós estávamos vendo Srila Bhaktivinoda Thakur, que fala que Gurudeva manda o seu discípulo para Godruma, porque lá você pode praticar Sankirtan. Sankirtan é o mais destacado dos 9 processos de Bhakti. Pela potência de Nama Sankirtan, ele viaja agora para Vaikuntha. Então ele sai de Mukti Loka e vai para Vaikuntha, e depois vai para Ayodhya, e depois vai para Dwarkapuri. Contudo, porque nesses reinos o humor de Aishwarya, ou o respeito e reverência ao Senhor, predomina, ele não consegue conviver livremente ou à vontade com as adoráveis manifestações da pessoa suprema ali presentes. Toda vez que ele quer se aproximar de Narayana, ele tem uma dificuldade. Ele quer se aproximar depois de quem? De Rama, ele tem uma dificuldade. Ele quer se aproximar de Dwarkadish, Krishna, ele tem uma dificuldade, porque não existe intimidade, não existe total intimidade. Finalmente Gopakumar volta a Vrindavana, manifesta no planeta Terra, onde ele pratica Raganuga Bhakti. Então ele tem, o processo dele é lindíssimo, ele tem toda essa experiência pela misericórdia do seu Gurudeva, e aí agora ele já está imbuído de amor espontâneo, então ele volta para Vrindavana, Boma Vrindavana, e ele pratica Raganuga Bhakti, o serviço devocional espontâneo que segue os humores dos companheiros eternos de Krishna em Braj. Pela potência de sua prática de Raganuga Bhakti, aí finalmente ele chega a Goloka Vrindavana. Lá ele conquista a meta que ele tanto acalentou. Qual é? Serviço a Shri Krishna, o filho do rei de Braj. Então Srila Gurudeva faz uma ressalva importante, que como Shri Gopakumar visita diferentes manifestações do próprio Krishna, é muito importante que a gente tenha em mente sempre que, do ponto de vista de tattva, da verdade transcendente, não existe diferença entre Narayana e Krishna, entre Shalagram Shila e Krishna, entre Thakuraji e Krishna, especialmente quando Gurudeva realiza o Prana Pratista de Thakuraji. Sabe o que é Prana Pratista? Prana Pratista é quando Gurudeva chega no ouvidinho direito de Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Srimati Radhika Krishna, na forma da deidade, e fala determinados mantras, e assim convida a própria personalidade de Deus a passar a se manifestar, a fazer o seu prakash, naquela forma. Então, a partir daquele momento, você tem, de fato, Thakuraji. Então, chama-se Prana Pratista. Então, o Gurudeva está lançando luz a esse assunto muito importante, que nós não devemos considerar que haja diferença entre Krishna e suas inúmeras manifestações.
Aí aqui no livro há muitas fotos lindíssimas. E deixa eu ver aqui. Agora nós vamos começar a fazer um breve resumo nesses próximos dias, talvez, para depois nós retomarmos de onde paramos. Então o primeiro capítulo se chama Vairagya, né? O segundo se chama Jnana. O terceiro se chama Bhajana. E o quarto, Vaikuntha. E depois os três próximos capítulos, que ainda não saíram em inglês, vão com certeza descrever a Ayodhya, Dwarka, né? Depois, quando ele tem Darshan de Krishna em Goloka Vrindavana, e depois vão descrever como ele volta para Boma Vrindavana. E lá ele pratica Raga Nuga Bhakti. Ele não pratica Rupa Nuga Bhakti porque ele é anterior a Rupa Goswami, né? Então ele pratica Raga Nuga Bhakti porque só, como Krishna diz, em várias ocasiões, Krishna diz que só aquele que pratica Raga Nuga Bhakti pode realmente conquistar o coração de Krishna. Então, esse capítulo Vairagya começa com Janamejaya. Shri Janamejaya Vacha Satyam Sachastra Vargata Sarasangrihya Durlabha Buddha Swamate Pitrame Krishna Premna Prakashitaha. Então aqui Shri Janamejaya, que é filho de Parikshit Maharaj, se aproxima do seu Gurudeva. Ele está falando Satyam Sachastra Vargata Sarasangrihya Durlabha Buddha Swamate Pitrame Krishna Premna Prakashita. Ele fala assim: ó Gurudeva, na verdade, meu pai, Shri Parikshit Maharaj, que estava assim mergulhado em amor a Krishna, estava, né, enlevado em amor a Krishna, reuniu a rara e confidencial essência do Srimad Bhagavatam e todas as outras escrituras que propõem serviço devocional a Bhagavan. Então Shri Parikshit Maharaj, ele tem um papel muito importante na tradição Vaishnava, porque ele faz essa colheita, né? Ele entra nesse grande campo do conhecimento védico e ele colhe, depois de ter ouvido da boca de lótus de Shukadeva Goswami, ele colhe a rara e confidencial essência do Srimad Bhagavatam e de todas as demais escrituras que são chamadas Bhakti Shastra, todas as escrituras que tratam do serviço devocional a Krishna. E assim ele narra esse resumo, esse néctar essencial, ele narra para sua Mataji, que se chama Shri Uttara Devi, a mãe de Parikshit Maharaj, que é a esposa de Abhimanyu, que foi morto em Kurukshetra por Ashwatthama. E por sua vez, Ashwatthama não ficou satisfeito de ter matado Abhimanyu, porque ele sabia que no ventre de Uttara estava aquele bebezinho que daria continuidade à dinastia dos Pandavas, né? Então a dinastia dharmica, né? Porque Parikshit Maharaj, eu acho que ele não tem, agora está me falando de memória, mas ele não tem uma relação sanguínea com Kunti Devi ou com Pandu Maharaj.
Estou tentando me lembrar, mas tá. Talvez o Prabhu, que tenha uma memória de elefante, se lembre. É que eu não estou me lembrando. Só estou querendo me lembrar se eles têm uma relação sanguínea. É claro que eles têm contemporaneidade, né? O Tara Devi, ela visitava Kunti Devi. Aí se eu dissesse para você alguma coisa, se eu não me lembro, eu não vou dizer para você, né? Por isso que Madan Gopal Prabhu, que não sei se ele está assistindo, né? Se ele se lembrar. Mas enfim. Então Janamejaya, ele fala esse verso para o seu Gurudeva, mas até aqui ele não pediu nada para o seu Gurudeva, tá? Ele só está descrevendo como era a realidade do seu pai, Shri Parikshit Maharaj, né? Qual era a realidade de Parikshit Maharaj? Segundo verso recém-lido. Não. Shri Janamejaya Vacha Satyam Satyastra Vargata Sara Sangrihiya Dulava Buddha Swamate Pitrame Krishna Premna Prakashita. Esse verso não narra nada a respeito de Parikshit Maharaj ser um fetinho no ventre de sua mãe. Esse verso é falado pelo filho de Parikshit Maharaj, dizendo que a situação, a condição de Shri Parikshit Maharaj é que ele vivia absorto em amor a Krishna e que ele reuniu a essência rara e confidencial do Srimad Bhagavatam e de todos os demais Bhakti Shastras, e depois ele pegou esse sara, essa essência, e o narrou para sua mãe Shri Uttara Devi. Então aqui Janamejaya está apresentando os primeiros elementos que se expandem para criar o conjunto da obra. Shri Brihad Bhagavatamrita, segundo canto. Acompanha? Então ele está. Aí depois ele fala assim: Shrimad Bhagavatam Bodhi Piyusham Idam Apibam Na Tripyani Muni Shrestha Twan Mukham Bhojavasitam. Ó sábio tão elevado, está se referindo a Jaimini Rishi, que é o mestre dele. Janamejaya é o filho de Parikshit Maharaj. E ele é o neto de Uttara Devi, né? Então Uttara Devi é a esposa de, que foi morto por Ashwatthama, que é o filho de Dronacharya. Então, mas aqui está falando, né, no momento posterior à guerra de Kurukshetra, certo? Que Abhimanyu morre na guerra de Kurukshetra, no campo de batalha. Então ele está falando para o seu mestre: ó grande sábio, ó sábio tão elevado, apesar de beber de todo o coração o néctar deste grande oceano do Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam Bodhi é um oceano infinito. Então ele está dizendo que apesar de beber de todo o coração esse néctar sem parar, e esse Srimad Bhagavatam, que é perfumado com a fragrância de sua boca de lótus, ainda assim não me sinto saciado. Então ele está falando com o guru dele. Ele está dizendo que o Srimad Bhagavatam, a Mala Purana, o Purana Imaculado, que é um grande oceano de néctar, ele é perfumado com a fragrância, com o aroma que emana do hálito da boca de lótus de Gurudeva. Mas ele confessa que não está saciado. Ele não está saciado. E aí ele continua falando. Pode parecer estranho, né? A gente pode pensar assim: não, que se Gurudeva me dá Harikatha eu fico saciado. Mas se você é um Shuddha Vaishnava, se você é um devoto puro, você ouve 2 horas de Harikatha e você não fica saciado. Porque Harikatha não é diferente de Krishna. Então você quer ouvir 2 horas e depois parar?
e depois fazer o que da sua vida? Então você está falando Tan mata putrayor vidwan samvada katyatam tayoho Shuddha saramayo niopi Krishna padabja lubdayoho. Portanto, ó melhor dos sábios, por favor, narre mais ainda da conversa nectária da mãe com o filho, no caso a avó e o pai dele, que estavam cobiçosos pelo mel dos pés de lótus de Shri Krishna. Né? Então aqui tem mais alguns elementos. Primeiro, Janamejaya fala da situação de Parikshit Maharaj, que estava sempre mergulhado em prema. Né? Depois ele fala que esse aqui já é o terceiro verso, né? No segundo ele glorifica o Srimad Bhagavatam e ele glorifica seu Gurudeva, porque ele explica que o Srimad Bhagavatam ele só vai chegar da forma pura e autêntica aos ouvidos de um discípulo sincero se ele vier da boca de lótus de Gurudeva. Se ele não sair da boca de lótus de Gurudeva, você pode visitar a Índia, por exemplo, você vai encontrar milhares de pessoas que dão Bhagavad Katha, Bhagavad Sataha, 7 dias falando o Srimad Bhagavatam, mas nenhuma das centenas de pessoas que costumam assistir e pagar por isso alcançam Bhakti. Mas se você está diante de um Bhagavad Bhakta, uma das manifestações de Krishna, né? São as duas manifestações de Krishna, Bhagavad Bhakta e Bhagavad Grantha, ou Bhakta Bhagavat e Grantha Bhagavat, que são o devoto puro e o texto sagrado, Bhakti Shastra. Então aqui ele glorifica o Bhagavatam, depois glorifica o seu Gurudeva, mas diz que não está saciado. Por que ele faz isso? Porque ele está estimulando o seu Gurudeva a não parar de dar Harikatha. E ele descreve, agora ele descreve pela primeira vez no terceiro verso, ele revela que Parikshit Maharaj e Uttaradevi conversaram. Não é pela primeira vez. Ele revela já Não, é isso mesmo. Porque primeiro ele revela que Parikshit Maharaj, ele reuniu, não foi? Ele reuniu a essência, no primeiro verso ele revela que Parikshit Maharaj reuniu a essência do Srimad Bhagavatam e dos outros Bhakti Shastras. Não foi? Então agora ele revela que ele fez isso para dar sua misericórdia. Não, no primeiro verso também já está narrado isso, já está explicado. Que ele narrou, ele deu sua misericórdia à sua mamãe, o Shri Uttaradevi. Agora ele pede para Jaimini Rishi narrar de novo essa conversa, o conteúdo transcendental dessa conversa. Agora Jaimini Rishi, muito satisfeito com seu discípulo, ele fala: Naitat Swashaktito Rajan Vaktum Gyatum Chanshakyate Sarva Gyanam Chadurgyayam Brahmano Bhavinam Api. Shri Jaimini disse: ó rei, não é possível descrever ou entender a conversa, ou essa conversa, pela nossa própria Shakti, pela nossa própria capacidade. Então ele é Gurudeva. Então olha só o que Gurudeva está falando. Que a própria capacidade, a própria Shakti que Gurudeva tem, não o possibilita a compreender ou a entender essa conversa. Mesmo as joias supremas entre as personalidades oniscientes, e mesmo aqueles que têm a percepção de Brahman, acham difícil compreender essa conversa. Então olha só a humildade de Jaimini Rishi. Ele vai satisfazer o desejo do seu discípulo, ele vai narrar essa história lindíssima, essa conversa lindíssima, ele vai repetir para o prazer transcendental de Janamejaya Maharaj. Mas primeiro ele fala
a verdade. Né? A verdade é que tanto as almas condicionadas como as almas eternamente liberadas, elas são dependentes da misericórdia infinita de Bhagavan. Né? Aí ele fala assim: Krishna Bhakti Rasambodhe Prasadad Badarayanehe Parikshit Uttara Parashve Nivisto Shosam Anjasa. Pela misericórdia de Shri Shukadeva, que é um oceano do néctar da devoção a Krishna. Olha aqui, que belíssimo, hein? Krishna Bhakti Rasambodhe. Ele é Rasambodhe. Ele é um oceano do néctar de Krishna Bhakti. Então, pela misericórdia de Shri Shukadeva Goswami, que é um oceano do néctar da devoção a Shri Krishna, Jaimini Rishi diz: eu me sentei próximo a Shri Uttara Devi e Shri Parikshit e ouvi sua conversa com atenção unidirecionada. Anjasa Ashrausham Anjasa Nivistaha, me sentei. Ashrausham Anjasa, me sentei e ouvi com atenção unidirecionada. Né? Que se descreve que quando Shukadeva Goswami Maharaj dava o seu Harikatha, enquanto ele dava o seu Harikatha, o silêncio era absoluto. Né? Ele estava no meio da floresta, os bichinhos faziam essa orquestra que nós ouvimos aqui, né? Mas todos aqueles grandes santos, aqueles grandes rishis, grandes Vaishnavas ali presentes, os munis, né? Todos eles estavam ouvindo com toda atenção. Então assim, então isso é apenas uma pincelada, esse é apenas um grão de areia, para falar a verdade. O que nós vimos hoje, claro, também nós temos tempo bem limitado, mas isso aqui é um grão de areia na praia infinita do Shiva Bhagavatamrita. Nós conhecemos quantas pessoas que fazem parte dessa história? Nós conhecemos Shri Gopakumara, Janamejaya, Uttara Devi. Para isso, com certeza, são as personalidades que são apresentadas nesse começo do primeiro capítulo, no Vairagya, né? Parishya Maharaj, com certeza. Jaimini Rishi, ele é um dos 7 rishis que mantém a inteligência do planeta, né? Angira Rishi, Jaimini Rishi, Pulaitya Rishi, enfim, são 7 rishis. Então ele e aí o que vai acontecer? Que você vai perceber, à medida que a narração é feita, você vai perceber que existe, que há conversas dentro de conversas. Certo? Então, num nível de conversa está Jaimini Rishi renarrando para Janamejaya, seu discípulo, o que? A conversa entre Parishit Maharaj e Uttara Devi. Tá? E Parishit Maharaj, por sua vez, vai descrever uma história inicialmente sobre o Brahmana de Pragjotishapura. Certo? E depois esse Brahmana vai eventualmente se encontrar com Gopakumara em Vrindavana, que por sua vez vai descrever a sua história, a história de como ele alcançou Raganuga Bhakti, Prema Bhakti. Então você vai haver muitas conversas, de vez em quando Parishit Maharaj vai falar uma coisa, Jaimini vai falar outra, mas se a gente pode dizer assim que nós estamos num momento Bhagavatamrita, nesse exato momento Bhagavatamrita, quem está falando realmente é Jaimini Rishi. Da mesma forma que na Gita, né, quem está falando
no momento agora da narração da Gita, no Mahabharata, é Sanjaya. Sanjaya está narrando tudo o que está acontecendo para Dhritarashtra Maharaj. Dhritarashtra Maharaj. Dhritarashtra. Né? Então, assim, nós só tocamos numa ponta do famoso iceberg do Srimad Bhagavatamrita, e amanhã vamos continuar fazendo um pouquinho mais de resumo para poder retomar o ponto onde nós paramos no segundo capítulo, que se chama... Não, primeiro capítulo Vairagya, segundo capítulo Jnanam, terceiro capítulo Bhajanam e quarto capítulo Vaikuntha. Então vamos fechar? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jaya Prabhupada, 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 Shila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Shila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai, Srila Prabhupada Pachitapam Ki Jai, Srila Gurudev Pachitapam Ki Jai, Vanchakal Vishta Kripa Sindhu Bheva Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Brihad Bhagavatamrita Gaudiya Vaishnava Maha Grantha Ki, Srila Sanatana Goswami Pad Ki, Srila Gurudev Pachitapam Ki, Rupa Nuga Guru Varga Ki, Nitai Go Premanandi, Dandavat Pranam.